Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto mais uma vez com vocês. Se vocês acompanham as minhas redes sociais, viram que eu, na semana passada, assisti um webinar muito legal que foi realizado através do Sindiconte São Paulo TV. Muito bacana, muito bacana. Participaram também desta live, né, profissionais extremamente gabaritados da FEBRAPAM, da APEPAR, da FECAP, entre outros. Foi um evento muito legal e que me levou a confirmar algumas ideias que eu já tinha quanto à atividade pericial. O que foi falado nesse webinar? Primeiro, o primeiro ponto que foi falado foi sobre a reputação. O segundo ponto sobre sucessão e o terceiro ponto sobre mitigação de riscos na perícia. Tá? Eu, hoje, eu vou falar primeiro da reputação, ou seja, a minha leitura, digamos, de tudo que eu assisti e o que eu penso a respeito da reputação que um profissional que pretende atuar como perito do juízo deve se preocupar, né? Depois falarei sobre mitigação de riscos na perícia e, por último, sucessão. Então, gente, me acompanhe aí. Muito bem, vamos começar falando de reputação. Reputação. Eu sempre falei para vocês que quando um profissional pretende iniciar o trabalho como perito do juízo, ele tem que se preocupar, além de todo o preparo técnico, de toda a experiência que possui, ele tem que lembrar que ele tem que preservar a sua reputação, certo? Durante esse webinar foi falado muito de como você constrói essa reputação e como você pode destruir muito facilmente esta reputação, certo? O nobre professor Ivan da FECAP, ele delimitou, demonstrou muito claramente, não quero tomar as palavras dele, então quem disse isso, eu deixo bem claro que foi o doutor Ivan, certo? Que reputação tem a definição como o ato ou o efeito reputar, o conceito em que pessoas e entidades também são tidas por outros, a importância atribuída a pessoas ou entidades em determinados contextos, seja social, seja profissional, seja acadêmico, entre outros, e o que, o que nós mais claramente entendemos como sendo reputação, a fama, o renome, o reconhecimento. Ou seja, quem tem uma boa reputação, ele tem um reconhecimento de suas qualidades, né? Só que tudo isso você tem um trabalho muito grande para construir a sua reputação e é muito fácil você destruir a sua reputação, como muito bem falou o professor Ivan em sua apresentação. Assistam lá. Como falei, não quero me tomar das palavras dele. Estou colocando esse vídeo aqui só para compartilhar com vocês esse evento que foi sensacional. Tá? Agora, de acordo com o meu entendimento, tá? Para você construir a reputação, primeiro, você tem que fazer um bom trabalho. Você tem que mostrar seriedade, tem que demonstrar que você conhece do assunto que você, digamos, está elaborando a prova pericial. Para isso, basta somente ter o diploma acadêmico, diploma de nível superior ou até mesmo uma pós-graduação? Infelizmente, não, gente. Você precisa, além disso, você precisa ter experiência. Daí algumas pessoas podem me perguntar, tá, tudo bem, Pedro, então quer dizer que eu não posso atuar como perito mesmo tendo feito faculdade, mesmo tendo feito diversas pós-graduações, MBA, etc. Olha, poder você pode, só que você terá que buscar os conhecimentos adicionais, ou seja, adquirir a experiência adicional que será necessária para você
produzir uma prova técnica bem elaborada, certo? Isso vai de estudo. Foi falado aqui durante o evento a questão da educação continuada, que é um ponto que é exigido daqueles que atuam como peritos contábeis, né? Você não basta ter o diploma, você tem que estar constantemente se atualizando. Eu sou formado, sei lá, 30 anos, quase 30 anos, né? E tenho mais de 20 anos de experiência profissional antes de começar a atuar como perito. Mas mesmo assim, gente, às vezes, quando eu sei que eu vou, digamos, enfrentar alguma situação, terei que produzir uma prova pericial em que algum ponto não é, digamos assim, 100% dominado com base em minha experiência, eu estudo, eu procuro pessoas que possam me auxiliar a entender. Porque não basta simplesmente você pegar modelos de planilhas de cálculo. Não. Você tem que entender o que está fazendo. Porque você terá que defender o seu posicionamento ou, eventualmente, você retificar alguma conclusão. Não existe nada de errado nisso, certo? Não existe nada errado disso. O perito se espera que ele acerte de primeira, mas eventualmente ele pode cometer algum equívoco. E é muito nobre que ele saiba assumir quando erra. E certamente os magistrados saberão reconhecer tudo isso. Tá? Então, quanto a essa questão de reputação, gente, eu vou deixar aqui brevemente uma mensagem para vocês. Querem começar a atuar como perito? Beleza, façam um planejamento. Se preparem para que, quando começarem, vocês já conseguirem construir uma boa reputação junto aos magistrados que confiarão esse encargo a vocês. Ok? Qual que é o próximo ponto que eu inverti a ordem aqui para falar para vocês? Mitigação de riscos, certo? Mitigação de riscos na perícia. Existem riscos? Sim, existem muitos riscos, certo? Risco, por exemplo, como foi falado durante o evento, eventualmente você pode ter sido nomeado para uma perícia e acontecer alguma coisa com você, pode acontecer alguma coisa com você, você pode sair na rua, ser atropelado, ter um infarte, morrer de Covid, tá tudo bem. E daí? Como que vai fazer? Ou seja, quem que vai terminar esse trabalho para você? Vai entrar a questão da sucessão que nós falaremos posteriormente. Mas existem outros riscos que devem ser mencionados. Um dos pontos mencionados por um dos palestrantes se refere a questões dos riscos, das dificuldades que esses novos peritos terão durante o início de sua atividade. Esses peritos, por exemplo, terão que saber como, como ocorre todo o fluxo do processo, ou seja, em que momento ele tem que peticionar, qual o prazo que ele tem que se manifestar, qual a estrutura da prova técnica que ele tem que produzir. E isto só se adquire com a experiência. E é até por este motivo que alguns de vocês que acompanham aqui o meu canal acabaram se tornando meus alunos, para aprender previamente, ou alguns deles já estando nomeados pelo douto juízo, a como se manifestar nos autos, quais os prazos, de que forma juntar estas manifestações nos autos. Tudo isso é indispensável. Eu recomendo, como vocês já viram em diversos outros vídeos meus, e antes mesmo de você ser nomeado, você aprenda como isso tudo irá funcionar. E não é difícil, gente. Não é difícil. Se vocês, os que adquiriram o meu treinamento relativo àquilo que é essencial ao perito judicial, com certeza aprenderam bem facilmente. Não é algo que vai tomar, sei lá, anos estudando. Não, você entendendo claramente o processo, o fluxo, você consegue dirimir essas dúvidas bem facilmente. O palestrante também comentou que uma outra forma de você aprender isso é você trabalhando com quem já trabalha com isso, seja um assistente técnico ou seja um perito mais experiente.
Dessa forma, você vai saber como tudo isso é manifestado nos processos, ou seja, você vai ver como é estruturada a manifestação dos peritos, os laudos periciais, cálculos eventualmente apresentados, etc. Então, esta é uma outra forma de você aprender. Eu, por exemplo, mesmo tendo formação e mais de 20 anos de experiência na área bancária, eu, quando iniciei, eu tive o apoio de um grande amigo meu de infância, que era assistente técnico de uma grande instituição financeira aqui do Brasil, e trabalhei com ele por anos e aprendi. Ele realmente me auxiliou a, digamos, a me tornar expert no que eu faço hoje. Ele me auxiliou e eu sou muito grato por isso. Tá? Então, se você quer realmente aprender, ou estude, tente entender sozinho, peça ajuda a alguém que você saiba que atua nessa área. Tá? Ou então, procure um estágio, procure trabalhar com alguém que já atua nessa área. E só assim você conseguirá formar um bom conhecimento e mitigar os riscos de, na sua primeira perícia, você nem construir a sua reputação, você já perder a sua reputação no primeiro trabalho, ok? Outro ponto abordado nessa mesma passagem do webinar é a questão que para você construir essa imagem, você tem, primeiro, você tem que ter um network, as pessoas têm que saber de você, você tem que ser visto, tem que ser lembrado. Eu, quando iniciei, o que eu fiz, como eu já falei para vocês diversas vezes, eu me mudei para o interior e fui me apresentando pessoalmente para, sei lá, mais de 50 juízes da região central do estado do Paraná. Me apresentei. Alguns me nomearam, outros não me nomearam até hoje, mas a partir do momento que eu comecei a apresentar os meus trabalhos, não pararam mais de me nomear. E o networking também é importante para que você possa aprimorar os seus conhecimentos, buscar conhecimentos que ainda não são suficientes. Por exemplo, eu fiz agora entre 2018 e 2019, eu fiz uma especialização em perícia econômica, contábil e atuarial. Eu acho que o maior ganho que eu tive com esse investimento foi o networking que eu construí. Né? Por exemplo, eu tenho professores que hoje acabaram se tornando meus parceiros e me auxiliam em determinados trabalhos. Eu tenho colegas que têm mais experiência em algumas áreas específicas, né? E realmente, se eu não tivesse construído esse networking, alguns dos trabalhos para os quais eu fui nomeado, eu não poderia ter assumido, porque é uma irresponsabilidade você assumir um trabalho o qual você não conseguirá entregar de uma maneira adequada. Ou seja, se você fizer isso, você estará destruindo a sua reputação. O próximo ponto abordado na palestra se refere à sucessão. Como vocês sabem, no nosso país, a grande maioria das pessoas, como muito bem apontado pela palestrante, em torno de 90% das empresas no Brasil, elas são empresas familiares. E o que se espera? O que digamos, os colaboradores dessas empresas esperam? Que essa empresa tenha uma continuidade. Esse é até um princípio contábil, o princípio da continuidade. Quando você abre uma empresa, você não abre já pensando que ela em algum momento terminará, que aquela atividade em algum momento terá o seu fim. Algumas pessoas se questionam, conforme muito bem comentado pela nobre palestrante, se isso caberia, se aplicaria também para a questão de perícia contábil ou assistência técnica, né? Em alguns casos, o perito ele atua de forma unipessoal, ou seja, só ele, eventualmente tendo auxílio de, sei lá, de algum digitador, de alguém que faça alguns cálculos para ele, né? Mas outros peritos, eles têm estruturas grandes com diversas pessoas trabalhando. É lógico que a responsabilidade sobre
digamos, o trabalho produzido por esses funcionários será daquele perito, será daquele assistente técnico. E por isso ele tem que ajudar a formar muito bem esses seus colaboradores, né? E a palestrante ela falou acerca do caso dela, cuja família possui um escritório bastante grande de perícia no Rio Grande do Sul, né? E lá, efetivamente, aconteceu uma sucessão, seja através dela, através do irmão, né? Aconteceu a sucessão, trabalho que foi iniciado através, digamos assim, do patrono da família, né? E eu fiquei pensando, né, puxa, eu atuo como perito, mas será que eu posso passar isso para alguém? Eu posso passar esse conhecimento para alguém? Na grande maioria das atividades empresariais, digamos, as pessoas quando possuem uma empresa, qual é a primeira coisa que elas pensam? Puxa, eu vou preparar os meus filhos para assumirem isso. Até mesmo algumas empresas acabam quebrando porque você não pode, digamos, ter a garantia de que, de repente, os seus filhos gostam daquilo que você faz, gostam da atividade da sua empresa, né? E se forem, digamos, obrigados a assumirem esse encargo, podem até mesmo levar a empresa à falência ou estragar a reputação, o renome dessa empresa, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma filha com 18 anos e que ela não tem a menor intenção de atuar na área contábil, está cursando psicologia, quem mais que eu poderia, digamos, considerar para suceder o meu trabalho? Sei lá, minha esposa, que é mais nova, ela não gosta, ela não gosta da área, né? As minhas sobrinhas, não sei, talvez uma delas, mas não indicam não indicam ter o interesse de seguir nessa vereda de ser um auxiliar de justiça, né? Então eu fiquei pensando, puxa, para quem eu deixarei o meu legado? E levando em conta todo o trabalho que eu venho produzindo nesses 2 últimos anos, compartilhando conhecimento com todos vocês que são meus seguidores aqui, eu coloquei na minha cabeça, puxa vida, legal, eu vou fazer a minha sucessão através dos meus alunos. Eu, eu sei que eu faço um bom trabalho, que eu sou um bom auxiliar da justiça. Embora, muitas vezes, eu já tive que corrigir alguns equívocos. Isso não me sinto mal por isso. Você, perito, tem que saber, inclusive, assumir os erros eventualmente corrigidos e mostrar que você é uma pessoa nobre, que você sabe quando tem que retificar algo que não tenha feito corretamente, né? Ou seja, eu quero passar todos esses conhecimentos, todos esses princípios para pessoas que efetivamente queiram atuar nessa área. Por exemplo, a semana passada ela foi bastante, digamos assim, bastante atribulada no sentido de aulas que eu prestei durante a semana inteira, certo? Eu costumo dar as minhas mentorias, você que acompanha meu canal, eu costumo dar as minhas mentorias de forma remota, atualmente utilizando o Google Meeting, né? E eu procuro ser bastante didático. Digamos, o meu interesse não é somente faturar com os meus alunos, mas o meu interesse é fazer com que os meus alunos consigam produzir um trabalho de excelência. Essa semana eu auxiliei, eu acho que aproximadamente 4 pessoas. Uma delas, durante 4 dias da semana, nós tivemos essas sessões de mentoria. No total foram mais de 9 horas de aulas. Na quinta-feira, eu fiz mentoria para um casal aqui do interior do estado do Paraná, né? Que pretendem atuar nessa área que eu tenho o expertise, que é contratos financeiros, e foi muito bacana. Nós ficamos quase 3 horas conversando e realmente tenho certeza que eles saíram satisfeitos e eu ainda mais satisfeito por ter certeza que eu consegui apresentar, passar para eles um bom conhecimento,
né? Então, gente, eu venho aqui convidar vocês novamente não, porque aqui no YouTube eu não havia comentado esse webinar, apenas nas minhas outras redes sociais, nos grupos que eu participo no WhatsApp e Telegram. Eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo o link para vocês assistirem. O que eu falei aqui foi algo muito resumido. Ali são 2 horas e 13 digamos, de evento, né? E eu recomendo a vocês que querem efetivamente, que são contadores e que querem efetivamente atuar como peritos do juízo, que assistam e reflitam sobre tudo isso, ou seja, sobre a questão da sua reputação, a questão de como mitigar os riscos da atividade pericial e a questão de como vocês passarão posteriormente esse conhecimento para outras pessoas, caso assim queiram, certo? A sucessão de sua atividade, tá? Eu agradeço a todos os meus pares e que me convidaram para assistir esse webinar. Foi sensacional, sensacional. Eu me senti muito bem após ter participado online desse evento, né? E consegui confirmar que estou no caminho correto. Então, gente, por hoje é isso, tá? Eu peço que vocês, primeiro, querem atuar como peritos, reflitam, certo? Não entrem nessa onda simplesmente pensando que isso é um trabalho para complementar minha renda. Não, isso tem muitos riscos à sua reputação, né? Você tem que construir o seu nome. Existe toda uma questão ali atrelada aos fluxos processuais que você deve conhecer muito bem, para que, inclusive, você tenha prazer, que aquilo seja uma atividade satisfatória para você, ok? Não esqueçam, gente, de curtir este vídeo e também compartilhar com as outras pessoas que vocês saibam que têm interesse em atuar nesta área, ok? Como sempre, os meus dados de contato estarão aqui ao final do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo. E caso queiram conhecer o que é essencial ao perito contábil, convido vocês para visitarem a minha página de vendas no Hotmart, no curso O Essencial para o Perito Judicial, entendendo o fluxo processual, da peça inicial à prolação de sentença ou recurso. Ok? Muito obrigado por estarem aqui assistindo ao meu vídeo, tá? E nos conversamos numa próxima oportunidade. Um grande abraço do Pedro Neto.